Boa tarde, gente. Esta é o canal Paz e Bem. Esta é a TV 247 também. Depende de onde você for nos assistir. Este é um programa do canal Paz e Bem, em conjunto com a TV 247. Não é um programa, é uma série de programas, um curso. Um curso que, com grande alegria, nós começamos a apresentar na segunda-feira, no canal Paz e Bem, na terça-feira, na TV 247, e hoje tem seu segundo encontro, a segunda aula do curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. A primeira aula foi um grande sucesso, realmente a soma de visualizações no canal Paz e Bem, na TV 247, supera o número de 5.000, o que me parece muito legal. Muita gente interessada na temática de Canudos, tive muitos retornos positivos, o Pedro vai poder falar daqui a pouco dos retornos que ele teve também, e hoje nós vamos para o segundo encontro. Bom, primeira coisa, vou começar fazendo um pedido agora, vou ver se me lembro de no final fazer o mesmo pedido, sempre esqueço, inscreva-se no canal Paz e Bem, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você está assistindo segunda aula do nosso curso pelo próprio canal Paz e Bem, é simples, é só ir na página e clicar no botão de inscrição e aí ao lado no sininho para receber a notificação das nossas atividades do canal, dos programas, como esse, por exemplo. Se você está na TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, vai lá, se inscreve. Bom, se você não está inscrita ainda na TV 247, inscreva-se também. Então, esse é um pedido para que as pessoas se inscrevam e a gente vá aos poucos ampliando esta boa nova de uma espiritualidade plural e de paz, ok? Segunda aula. Na descrição do vídeo da primeira aula estava, eu vou colocar de novo na descrição, ainda não está, mas eu vou colocar de novo na descrição do vídeo, a programação toda do curso, aula a aula, dia e hora, ok? Então, ninguém vai ficar perdida, vai todo mundo saber se orientar. Esta segunda aula, o nosso tema é como a pesquisa aborda Canudos, Belo Monte, Antônio Conselheiro, a partir da década de 50, a partir de 1950, quando os estudos começam a se sedimentar. Ela, então, está sendo transmitida ao vivo, neste instante, 5 horas da tarde, da segunda-feira, 23 de janeiro. Então, ela é o começo da transmissão, porque a qualquer momento você pode assistir aqui na TV 247, no canal Paz e Bem, há uma playlist para o curso de Canudos. É só ir lá, você pode assistir qualquer das aulas. Ela começa a ser transmitida nesta terça-feira, quinta-feira, desculpa, hoje é quarta, amanhã é quinta. Quinta-feira, dia 24, à 1h30 da tarde, pela TV 247. Sempre eu digo que começa a ser transmitido porque você pode assistir a qualquer momento. Hoje, ao vivo, na TV, no canal Paz e Bem, ao vivo. Na TV 247 é uma retransmissão, tem o chat, tem a conversa ao vivo, mas é uma retransmissão do programa que está sendo feito ao vivo agora e fica gravado forever, para sempre, tanto no canal Paz e Bem como na TV 247. Pronto. Chega de introdução, eu entrego agora esse nosso encontro para o professor Pedro Lima Vasconcelos, não sem antes informar que toda a bibliografia que ele está usando, que ele usou para montar essa aula, está já na descrição do vídeo, tá bom, gente? Pedro, boa tarde, uma alegria. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha nessa tarde. Uma satisfação muito grande de dar continuidade àquilo que começamos no início dessa semana. Então, essa visita aos meandros, aos mistérios, aos enigmas do Belo Monte de Antônio Conselheiro. Uma satisfação muito grande reencontrar você e reencontrar a comunidade conselheirista, que estamos formando por esse caminho. É verdade. E a comunidade não é pequena, a comunidade é grande e vai crescer, me parece, que ao longo do curso. As irmãs Cris e G de Floripa aqui com a gente, a Cileide Alves, a nossa amiga do canal Paz e Bem, como as irmãs Cris e G também, a Jaissa também, de Campinas, tá aqui dizendo, ela estava já aguardando antes de começar. Campinas presente e aguardando com entusiasmo.
Rosana Baesso, de São Paulo, Jaçanã, Ivone, Lula Livre, lá de Recife. A Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Opa! Minha irmã. Hã? Minha irmã. Plateia Gatima. Tudo bem, Maria de Fátima? É uma alegria você estar com a gente aqui. Cirlei Maria Zanin, o Júlio Franco, também um bom amigo do canal 247. A Cileide dizendo likes, vamos fazer likes. Legal. Sônia Mourão, Fernando Antônio Rezende, de Brasília, Gilson Soares, Luiz Carlos Moreira, Maria Franco, André Guerra Cota, Maria Cláudia Junqueira, também boa amiga do canal Paz e Bem, Antônia Félix Souza, Saulo Barros, chegou em cima da hora, mas chegou. Tudo bem, Bispo Saulo Barros, da Igreja Anglicana, uma alegria estar consigo de novo. O Eduardo Henrique, também reverendo da Igreja Anglicana, também assíduo no canal Paz e Bem, grande amigo. Silvia Proença, Lúcia Santana, Solange Lobo, Elvira Gonçalves. Nossa, não para de chegar gente. Não consigo mais falar todo mundo que está presente, senão eu não vou ter aula. Então, sintam-se todos e todas muito bem acolhidos, muito bem acolhidas, e vão para a aula. Vamos para o nosso segundo encontro sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Está contigo, Pedro. Então, vamos lá. Nesse encontro, eu gostaria de passar rapidamente com vocês, dentro do tempo que temos, um pouco do percurso que este tema, Canudos, o Belo Monte, Antônio Conselheiro, o percurso que esse tema viveu ao longo do século XX até chegar a nós, né? E basicamente, esse percurso, ele se divide em dois momentos. E a gente vai dar mais atenção ao segundo desses momentos. O primeiro momento vai até mais ou menos 1947. Então, vamos recordar rapidamente, que a trajetória do Belo Monte acontece entre 1893 e 1897. Em outubro de 1897, o arraial é dizimado brutalmente, depois de uma campanha de quase um ano, pelo Exército Brasileiro. Conselheiro havia morrido, já idoso, 67 anos. Vamos ter que tratar da trajetória dele no momento oportuno, porque é uma vida também muito significativa, muito importante, uma trajetória muito, muito peculiar, admirável. Mas de 1897 a 1947, portanto, um período de 50 anos. Durante esse tempo, dizia o saudoso professor Calazans, do qual já vou falar um pouquinho mais, que Canudos não era outra coisa senão um capítulo na biografia de Euclides. Ou seja, o tema Canudos era conhecido porque as pessoas tinham em casa o livro Os Sertões. Em geral, não liam, porque Os Sertões cumpriu também esse papel, de servir como uma espécie de souvenir ou de expressão de que alguém era culto. Mas não era necessariamente um livro lido. De toda forma, Canudos era tratado, ou era conhecido pelo fato de que Euclides da Cunha tinha estado lá e, a partir da estada nos últimos dias da guerra, produziu essa obra-prima da literatura brasileira. No entanto, em 1947, foi publicado um pequeno livro chamado Canudos, 50 anos depois. Este pequeno livro foi reeditado posteriormente, mas ele é de muito difícil acesso. São tiragens pequenas, e esse é um problema também. De toda maneira, o jornalista Odorico Tavares, acompanhado do fotógrafo Pierre Verger, eles vão a Canudos em busca de memórias, de ruínas, em busca de saber o que teria sobrado daquela vila ou daquela região que ficara nacionalmente conhecida com a produção de Euclides da Cunha. E Odorico, então, prepara... Desculpa, Pedro. Diga. Mas Pierre Verger, um francês que se converteu brasileiro,
que se converteu ao candomblé, que se tornou um bi, e tem um papel fundamental na historiografia da Bahia e acabou também tendo um papel fundamental na iconografia de Canudos, né? Exatamente, exatamente. Nosso amigo João Batista, que esteve conosco segunda-feira, e imagino esteja hoje também, ele diz ter a honra de que sua bisavó tenha sido fotografada por Pierre Verger, né? Descendente de conselheirista, bravo João Batista. Então, essa obra, ela é, de alguma maneira, um marco. Por quê? Porque, em algum momento, numa passagem em outra, Odorico Tavares, ao conversar com os sobreviventes que ele encontrou lá, ele escutava descrições, ou considerações, ou memórias dessas pessoas que, segundo ele, destoavam daquilo que Euclides dizia. E, mais ainda, em lugar daquela visão trágica, fatalista, determinista, encontrada em Os Sertões, o que Odorico encontrou foram expressões saudosas, expressões que lamentavam que o Belo Monte tivesse tido aquele desfecho, porque outro desfecho seria possível. Me permita aqui ler um trecho de um depoimento que ele colheu junto a um senhor, a um velho chamado Manuel Siriaco, que dizia o seguinte: no tempo do conselheiro, não gosto nem de falar para não passar por mentiroso. Havia de tudo por esses arredores. Dava de tudo, e até cana-de-açúcar de se descascar com a unha. Nascia bonitona por este lado. Legumes em abundância e chuvas à vontade. Esse tempo parece mentira. Muito longe, portanto, daquela descrição de um arraial em que as pessoas viviam passando fome ou escolhiam passar fome para fazerem penitência em vistas à salvação. Absolutamente nada disso. Os depoimentos que Odorico Tavares escolheu apontavam. E esse trabalho, ele ensejou toda uma tradição de outros intelectuais, entre os quais o mais importante é exatamente José Calazans, que foram para o sertão em busca de outras memórias, de outras narrativas, de outros depoimentos. E a cada vez que esses depoimentos iam sendo reunidos, iam se tornando um artigo de jornal, uma brochura, um pequeno trabalho aqui, um pequeno trabalho acolá, o edifício euclidiano ia ficando questionado. Não como obra literária, mas como descrição do que era o arraial e em termos da interpretação que o próprio Euclides ofereceu. Então, o professor Calazans é um grande nome nessa tradição, e também as obras dele são de muito difícil acesso. Ele produziu muito, mas nenhuma grande obra que tenha sido publicada com larga tiragem. Eu separei aqui apenas a título de ilustração esta obra, não sei se dá para ler aí, Quase Biografias de Jagunços, o séquito de Antônio Conselheiro. Então, ele vai reunindo, né, as informações sobre pessoas que viveram no arraial, que acompanharam o conselheiro, que estiveram com ele, a partir seja do que estava escrito e seja do que ele ia ouvindo, né, das notícias, né, que ele ia colhendo aqui e ali. E, para fazer a referência a um outro desses jornalistas, entrevistadores, cito aqui Nertan Macedo, que escreveu um trabalho fenomenal, foi publicado com o nome de Memorial de Vila Nova. E este Vila Nova é o sobrenome de um dos líderes do movimento, chamado Antônio Villanova. Aliás, Honório Villanova, perdão, que era o irmão do Antônio. Mas o Honório foi encontrado por Nertan Macedo com mais de 90 anos, no interior do Ceará, e ele era afilhado do conselheiro. E ele deu uma entrevista no início dos anos 60, que foi editada pelo Nertan, a gente não sabe até
até onde o Nertan, digamos assim, mexeu no texto, mas o depoimento é preciosíssimo. E eu também selecionei aqui uma passagem para ler e que a gente saboreie a beleza dessa memória saudosa que um conselheirista tem, né, em relação ao seu passado. Então, já quase ao final do depoimento, o jornalista pergunta a ele se ele tem recordações, ainda outras recordações sobre a sua vida lá no Belo Monte que ele tenha a comunicar. E ele diz o seguinte: recordações, moço, grande era o Canudos do meu tempo. Quem tinha roça, tratava de roça na beira do rio. Quem tinha gado, tratava do gado. Quem tinha mulher e filhos, tratava da mulher e dos filhos. Quem gostava de reza, ia rezar. Agora vem. De tudo se tratava, porque a nenhum pertencia, e era de todos, pequenos e grandes, na regra ensinada pelo peregrino. Isso é um parágrafo antológico, né? Expressando justamente o espírito com que se vivia naquele arraial, a força do conselheiro e a força da regra, ou seja, dos ensinamentos, dos apontamentos que o conselheiro transmitia para aquelas pessoas, né, e que davam um sentido, a razão maior de viver naquele arraial. Pedro, mas é maravilhoso. Engraçado porque engraçado não, fantástico, porque no Paz e Bem, no programa Paz e Bem de ontem, nós meditamos sobre Atos dos Apóstolos, que descreve o comunismo primitivo das primeiras comunidades cristãs. E claramente o texto dele tem um eco desse comunismo primitivo ali do Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, não é não? Não é à toa que vários intérpretes estabelecem essa conexão. E aí a gente terá que buscar os elos que vinculam a experiência cristã descrita lá nos Atos dos Apóstolos com repetições, digamos assim, ou recriações dela em outros tempos, em outros contextos, né? Você me faz lembrar, me permita a digressão, um belíssimo filme que certamente você viu, e nossos membros aqui da comunidade conselheirista, quem não viu tem que ver, um filme chamado A Missão, publicado aliás, lançado em 1986, se não estou enganado, sobre as missões jesuíticas no sul do Brasil, ali na região da Tríplice Fronteira, e há uma cena em que o inquisidor, que vai visitar lá as reduções, né, ele acusa que os jesuítas e os indígenas, os grupos indígenas ali envolvidos, de serem simpatizantes de grupos radicais que existiam na Europa daquela época. E alguém responde para o cardeal, para o arcebispo, não sei exatamente qual era lá a patente do fulano, mas, monsenhor, desculpe, isso era o que faziam os primeiros cristãos. Então, seguramente, nós temos que vincular a experiência do Belo Monte a essa larguíssima tradição presente na história do cristianismo de tomar a experiência da primeira comunidade de Jerusalém como paradigmática na articulação da comunhão. A palavra usada lá nos Atos dos Apóstolos é exatamente essa, uma comunhão absolutamente radical. Mais uma vez, todas as obras que o Pedro está citando aqui estão referidas já na descrição do vídeo. Tem a referência bibliográfica de todas elas na descrição do vídeo, e eu vou colocar ao final essas outras referências que vão surgindo. Onde está no Atos dos Apóstolos essa descrição das primeiras comunidades cristãs, o link para o filme A Missão, o André Guerra Cota aqui está lembrando, né, o filme do Roland Joffé, o diretor, a crítica do Ennio Morricone, talvez a trilha musical mais linda de toda a história do cinema. Realmente é fantástica a trilha musical do Ennio Morricone para o livro, mas enfim, fechado o parênteses, vamos voltar para essa jornada fantástica, porque para quem achava que a historiografia, que a produção sobre Canudos estava restrita àquela versão de Euclides da Cunha sobre os sertões, estou aqui maravilhado descobrindo que tinha
surgiu à margem, né? Um pouco assim, às escondidas, marginalmente, muita produção interessante, né, Pedro? Exatamente. E, como eu dizia, né, uma produção de difícil acesso. No caso das obras de Calazans, há um site, você que é ótimo aí, Mauro, na pesquisa, vai encontrar logo, é um site em que muito do que ele foi publicado está disponível de maneira digitalizada. Vale a pena visitar, né? Mas desses outros livros que eu mencionei, o do Odorico, o do Nertan, o Abelardo Montenegro escreveu um trabalho importante também, chamado Cangaceiros e Fanáticos. São obras já fora de circulação há muito tempo. Mas, enfim... Se não estou enganado, é o Brasiliana. Eu vou botar a referência dele na descrição também. Ok. Vamos adiante? Então, acho que um outro momento importante para a gente considerar aí nessa trajetória é a leitura que será feita do episódio do Belo Monte no interior da tradição marxista. Já nos anos 50, né, alguns membros do Partidão começavam a pensar que a trajetória do Belo Monte deveria ser entendida não à luz da loucura que o conselheiro, da qual ele seria portador, segundo Euclides, ou da loucura epidêmica de que falava Nina Rodrigues, um médico, né, cujo laudo serviu para Euclides escrever a sua obra, né? Teremos de tratar disso no momento oportuno, né? Mas o Belo Monte deveria ser entendido como uma das expressões mais significativas da secular luta camponesa, da luta das populações marginalizadas do Brasil contra o latifúndio. Então, nós teremos trabalhos que marcaram época, por exemplo, o trabalho de Rui Facó, Fanáticos e Cangaceiros. É um título parecido ou invertido em relação ao de Abelardo Montenegro. Depois, já nos anos 70, nos anos de chumbo, você vai ter o Edmundo Moniz, que escreveu um livro chamado Canudos, a Luta Social. Um livro importante, vale pensar, porque aí o Belo Monte começa a ser considerado à luz da conjuntura política em que tudo estava acontecendo, os primeiros anos da proclamação da República, a luta dos diversos grupos pelo controle do poder no novo regime e a luta secular contra o latifúndio, né, que é uma marca da história brasileira, da história do povo brasileiro. O melhor, no meu entendimento, o melhor livro dessa tradição bastante marcada, né, pelo referencial teórico marxista, é este trabalho aqui, que também está na bibliografia, né, de dois professores, José Rivair Macedo e Mário Maestre, Belo Monte, Uma História da Guerra de Canudos. Vale a pena. Esse é um livro que deve ser encontrado, porque ele foi recentemente reeditado. Então, uma aproximação importante que essa tradição vai estabelecer. Você não pode isolar o Belo Monte do fato, por exemplo, de que um barão, um fulano chamado Cícero Dantas Martins, o barão de Jeremoabo, ele era, naquela região, proprietário de 59 fazendas, mais 2 no estado do Sergipe. Basta. Né? O Belo Monte representou uma quebra na lógica social e política. Esse barão vai escrever um texto pedindo a guerra, pedindo a intervenção, dizendo: minhas fazendas ficaram vazias. O povo só quer pegar o pouco que tem e ir repartir com o conselheiro lá em Canudos. Detalhe, Mauro, e as pessoas que nos ocupam: o conselheiro será acusado de ser comunista. Comunista. Isso está no texto do Barão de Jeremoabo. É um texto também que eu vou tentar ver se localizo para disponibilizar. Ele escreve isso num jornal. Né? O conselheiro é propagandista do comunismo.
nada mais atual nos tempos que nós estamos vivendo, né? Então, você tem essa tradição que é importante, deve ser celebrada, deve ser reconhecida nos seus méritos. No entanto, ela padece de uma limitação importante, né? Nem tanto o livro do Maestre, mais recente, mas os anteriores. Eles fazem uma abordagem do tema da religião muito instrumental. É sabido, né? A tradição marxista tem dificuldades com a religião. Não estou dizendo nem Marx, estou dizendo a tradição marxista. O pessoal tende a pegar aquela última frase, né, de um parágrafo, sem ler o parágrafo inteiro. A religião é o ópio do povo. Mas o parágrafo é muito mais amplo, muito mais aberto do que simplesmente essa frase. Então, a abordagem da perspectiva religiosa carece de maior densidade nesses trabalhos mencionados. No entanto, isso não invalida, né, essa contextualização importante que o tema do Belo Monte, então, recebe. A inserção dele no cenário das lutas sociais, né, e das disputas pelo poder, seja em nível local, seja em nível regional, seja em nível nacional. Então, esse é um outro momento importante. Muita gente aqui na nossa turma que está assistindo, Pedro, chocada, eu também, com essa acusação do Barão de Jeremoabo, acusando o conselheiro de ser comunista. O conselheiro serviu para tudo, né? Pois é. Teatro, louco, fanático, comunista, monarquista. Você que tem, Mauro, tradição, né, junto à Igreja Católica, como eu, né, ligações, né, com figuras e com os temas da teologia da libertação, talvez fique surpreso, ou não, com esse dado que vou lhe colocar. Um dos amigos do Barão, trocando cartas com ele, falando dos perigos que o Belo Monte representava, e o Barão guardava essas cartas. Essas cartas agora estão publicadas, uma obra chamada Canudos, Cartas para o Barão. Vale a pena também anotar. Essa não está na bibliografia ainda, tem que acrescentar. Ele diz o seguinte, Mauro: o conselheiro se esqueceu das coisas do céu para se ocupar das coisas da terra. Ora, a teologia da libertação também é acusada de ser materialista, né? De não se ocupar com a salvação após a morte, não sei mais o quê. Pois é, a acusação é a mesma. É a mesma. Então, por isso as repetições, né, de ontem, hoje. Podemos passar adiante? Mais um passo, então. Nos anos 60, a gente pode encontrar, quem sabe, o ingresso em grande estilo do tema do Belo Monte na academia, na universidade. Por obra de uma professora da USP, que produziu um trabalho que marcou época e continua sendo trabalhado, retomado, porque ele é de um fôlego muito grande. E nisso está o valor e também estão alguns limites, né, desse trabalho, que é este aqui. A professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, que escreve o livro O Messianismo no Brasil e no Mundo. E ela tem dois méritos, vamos tentar ser sintéticos. O primeiro é que ela recusa a perspectiva euclidiana de tomar o Belo Monte e o conselheiro do ponto de vista da loucura, do desvio mental, ou de uma loucura coletiva. Isso é um grande mérito. Eles, não, o Belo Monte, Antônio Conselheiro, eles têm que ser entendidos à luz das circunstâncias sociais, dos movimentos que a sociedade vivia, que a história estava produzindo naquele contexto. E ela vai sugerir uma interpretação que vai na linha não tanto da perspectiva marxista, porque ela não compartilhava dessa referência, mas ela vai propor que o avanço do progresso, vamos dizer assim, tinha desestruturado a sociedade tradicional, os modos tradicionais de as sociedades, de os grupos, as comunidades se organizarem. E isso teria produzido uma crise. E o Belo Monte seria o resultado, né, de uma busca de enfrentamento dessa crise.
numa situação que Durkheim chamaria de anomia, da falta da lei, da falta das referências. Então, o Belo Monte e tantas outras expressões, porque ela não estuda só o Belo Monte, ela estuda no Brasil e no mundo, né, situações que, segundo ela, seriam similares, a partir dessa lógica. Sociedades tradicionais que entram em crise por conta dos avanços trazidos pelo progresso, vamos dizer assim, né, e que buscam em comunidades isoladas, né, uma forma de recriar os laços e as referências que, segundo os membros dessas comunidades, estariam em risco. Essa é uma primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva que ela institui é justamente a categoria de Messias. Né? E ela vai fazer história. Ela vai fazer história. Né? Quantas vezes se vai dizer, né, que o Belo Monte é um arraial messiânico? Ninguém sabe, vamos combinar aqui, ninguém sabe direito o que é isso, nem ela. Você vai buscar uma definição de messianismo no trabalho dela e a coisa não pega. Mas parece que é um salvador, é alguém que vai libertar o mundo, ou libertar a comunidade dos males do mundo, alguém que anuncia o fim do mundo próximo, né, e, portanto, o caminho na direção desse outro mundo. Ninguém sabe direito. O efetivo é que esse conceito de messianismo, que hoje é muito discutido, eu procuro evitá-lo, ele é problemático no meu entendimento, né? Ele se impõe na academia, ele se torna uma categoria de análise, tentando levar em consideração o que seria a mensagem religiosa que, no caso, Antônio Conselheiro comunicava àquela comunidade. O problema é que, para interpretar essa mensagem, Maria Isaura continua amarrada ainda aos sertões de Euclides da Cunha. Ou seja, ela se desprende de Euclides, mas até certo ponto. Mas é um marco, é um trabalho de 1965 que foi reeditado recentemente, é uma obra de referência fundamental. Eu iria agora para um outro momento, e esse momento tem um marco, representado por um marco fundamental, que é esta obra aqui. Ataliba Nogueira, Antônio Conselheiro e Canudos. Esta obra foi publicada pela primeira vez em 1974. E qual é a novidade fundamental dela? É que nela, Ataliba oferece, pela primeira vez, quase 70 anos, mais de 70 anos depois do término da guerra, a transcrição de um caderno de anotações assinado por Antônio Conselheiro. Pela primeira vez, nós temos acesso direto, e não pela via de Euclides ou algum outro, àquilo que teria sido o pensamento do conselheiro. As ideias que o animavam, as ideias que faziam com que ele operasse a obra que ele efetivamente realizou para além do escrito. E isso produziu um impacto que só não foi maior porque os anos eram os de chumbo. Mas produziu, por exemplo, um impacto no próprio Edmundo Moniz, que a gente já citou. Primeira coisa, Antônio Conselheiro sabia escrever. Antônio Conselheiro sabia ler. E escrevia corretamente. E cita teólogos da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Jerônimo e mais tantas outras figuras, inclusive algumas que nós desconhecemos. Um tal de cardeal Hugo, Cornélios a Lápide. Mas nem nós, na teologia, ouvimos esses nomes, né? Pois, como assim? Como assim? Como então, assim Conselheiro era um intelectual? Hã? Como pois assim Conselheiro era um intelectual? É inadmissível. Exatamente. Como assim, como me disse um estudioso da obra de Euclides, como assim? Euclides nos garantiu que o conselheiro não sabia ler, não sabia escrever e a sua fala não era articulada. Então, o impacto da obra foi menor do que o que se deveria esperar, porque a gaiola euclidiana ainda não estava desmontada. No entanto,
era mais um elemento fundamental nessa desconstrução que vai acontecendo com o passar do tempo. Esse livro do Ataliba está disponível já naquele site que o Pedro mencionou, o Brasiliana, e eu vou colocar o link na descrição. Não está ainda, mas eu vou colocar. Quem quiser ler o livro do Ataliba Nogueira e quiser ler o texto do conselheiro, poderá ler no link que eu vou colocar depois. Esse é um dos cadernos, né? É o caderno de 1897, o ano da guerra. Veja que título tocante. Tempestades que se levantam no coração de Maria por ocasião do mistério da Anunciação. A presente obra mandou subscrever o peregrino Antônio Vicente Mendes Maciel, no povoado do Belo Monte, 12 de janeiro de 1897. A última página desse caderno é aquela despedida tocante, não é? que mais parece Francisco de Assis do que outra coisa. Bem, como eu dizia, o impacto deveria ter sido maior, mas a gaiola euclidiana ainda não estava desmontada e os anos de chumbo não estimulavam revisitações, digamos assim, de um tema, né, que ia trazer à tona as questões sociais, as questões das lutas pelo poder, a participação dos militares, né, na vida política brasileira, etc. Foi preciso esperar até 1990 para que nós tivéssemos a publicação de um trabalho que também ficou muito pouco conhecido e muito aquém, teve um reconhecimento muito aquém do que ele efetivamente merece, que é o trabalho de um professor que você conhece bem, conheceu bem, que é o Alexandre Otten, que fez sua tese de doutorado em teologia, e essa tese foi publicada pelas edições Loyola no ano 1990. Só Deus é grande, a mensagem religiosa de Antônio Conselheiro. Esse Só Deus é grande está entre aspas, porque ele está no portal da igreja de Crisópolis, que nós mencionamos no encontro passado, a igreja cuja construção o conselheiro liderou. Então, nós vamos ter que esperar até o trabalho do Alexandre Otten para que nós tivéssemos uma análise mais pormenorizada, mais qualificada do pensamento do conselheiro, de um pensamento articulado, de um pensamento cheio de sentido, e que aí desmonta completamente aquele modo amalucado, aquele modo sem sentido que Euclides atribuía à palavra do conselheiro. Né? Pena, repito, que esse trabalho do Alexandre não tenha tido a divulgação merecida, mas numa conversa que tive com o professor Calazans alguns dias antes de sua morte, alguns meses antes de sua morte, ali na virada para os anos 99, 2000, por ali, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele dizia que, pelo menos até aquele momento, o trabalho do Alexandre Otten era o melhor trabalho que já tinha sido escrito sobre o assunto. E o Alexandre Otten é um dos melhores professores que eu já tive na vida, impressionante, realmente. O Alexandre Otten, quando estudei na teologia, ele virava a gente do avesso, ele olhava tudo de um jeito muito diferente mesmo. Ele é fantástico. Pedro, só para dizer que você está também virando do avesso aqui. Muita gente na nossa sala de aula, que tem gente do Brasil inteiro. Chegou agora a Adriana Pirelli, lá de Genebra, também participando da aula aqui. Legal, bem-vinda, Alexandre, a Adriana. Mas, assim, as pessoas surpresas com essa ideia, o André aqui dizendo, mas então ele era um erudito, um estudioso. Outras dizendo, não, mas eu sempre achei que ele se achava o Messias. Então, assim, de fato, construiu-se na nossa cabeça, na cabeça dos brasileiros, porque esses estudos que você está revelando para nós são estudos marginais, nunca tiveram no americano chamam mainstream, né, na rua principal do pensamento brasileiro, sempre tiveram à margem, então não participaram na construção da nossa cabeça sobre Canudos, né, sobre Conselheiro. Sim, é verdade. O Conselheiro lia muito. Nós vamos tratar da biografia dele ainda, em algum momento, mas basta dizer que o pai dele queria que ele fosse padre, lá no interior do Ceará, em Quixeramobim.
E aí o pai o colocou para estudar com o padre da cidade. Então ele aprendeu um pouquinho de português, um pouquinho de matemática, um pouquinho de francês, um pouquinho de latim, né? E ele maneja elementos vamos chamar assim, da cultura religiosa católica, disponível, claro, elementos que eram disponíveis a ele por caminhos que a gente nem conhece direito, mas ele era um leitor ávido de tudo que lhe chegava às mãos. Nós temos testemunhos que dão conta disso, né? Mas essa é toda uma faceta que foi completamente soterrada com a descrição euclidiana de que ele era um lunático e de que as palavras dele não faziam sentido, né? Então, efetivamente, você trazer à tona este manuscrito, obra de Ataliba, né? E a gente tratou de completar o trabalho, não é, com a publicação do outro manuscrito, né? Já falamos dele, de 1895, né? Quer dizer, emerge efetivamente uma figura, né, que tem essa faceta completamente desconhecida. Quanto à expressão que uma pessoa mencionou aí de que o conselheiro seria o Messias, mas ele não se dizia o Messias, é só ler os textos dele, a gente vai procurar e não vai encontrar, né? E se a gente procura as expressões do povo em relação ao conselheiro, então, às vezes, ele é chamado de Bom Jesus, às vezes, ele é chamado de Moisés, às vezes, ele é chamado de peregrino. Mas essa categoria Messias, com essa conotação que Maria Isaura deu e que a sociologia da religião apresenta, com uma configuração muito específica, isso simplesmente não aparece na documentação. Então, Mauro e as pessoas que nos acompanham, até aqui, 2 momentos, para recapitular. O primeiro momento, inaugurado lá com a obra do Odorico Tavares. Algum problema no som? Prossigo. Estou com um problema aqui, não é um problema, uma solução. Meu filho pequeno chegou da escola e está precisando entrar em casa. Eu vou deixar vocês, classe, com o Pedro. Já volto, já vou ali abrir a porta para ele entrar. Mas ó, aqui, ó, pós-TV é assim, é tudo ao vivo acontecendo, não é aquela coisa da Globo platinada, não. Pedro, você continua, então? Ok. Então, primeiro momento, de 1947 para cá, né, a partir daquela tradição dos repórteres que ainda entrevistam sobreviventes, né, a assimilação do tema na tradição marxista e o ingresso do tema na academia por obra, principalmente de Maria Isaura. Um segundo momento, a gente poderia chamá-lo de os impactos de um caderno, né, o caderno, né, que Ataliba Nogueira veio a publicar. Vamos agora ao terceiro momento, que a gente, em termos de datação, poderia colocar aí, que vem de 1990 para cá. O trabalho do Alexandre Otten, ele termina um momento e inaugura o outro. E é um momento que está associado ao que a gente chamaria os centenários. Então, em 1993, celebrou-se em vários cantos do Brasil, particularmente na Bahia, o centenário da fundação do Belo Monte. Em 1997, fez-se a memória, né, do massacre brutal vivido pela população do Belo Monte, perpetrado pelo Exército. E em 2002, nós tivemos o centenário da publicação de Os Sertões. Então, foram 3 centenários que ensejaram a produção de muita coisa significativa, muita coisa importante. Por exemplo, algumas obras que tinham sido publicadas naquela época e tinham caído no esquecimento foram reeditadas. Eu cito aqui, está na nossa bibliografia, este trabalho aqui de um médico chamado Alvim Martim Orcades. Ele era estudante de medicina e acompanhou as tropas do Exército, servindo justamente como enfermeiro, como médico ali, para cuidar dos soldados feridos, etc., mas era um médico que tinha alguma sensibilidade para com o drama da população. Então, ele também
descreve no seu diário alguns elementos, algumas pessoas, alguns traços da comunidade. Né? Foi reeditado um romance chamado O Rei dos Jagunços, obra de um jornalista chamado Manuel Benício, que, nas reportagens que mandava para o seu jornal, escreveu algumas coisas desabonadoras do Exército e foi expulso ali do campo, né, dos combates, né? Mas ele depois produziu esse romance, que obviamente não tem a qualidade literária da obra de Euclides e, portanto, ficou eclipsado. Mas é um texto onde a vida sertaneja, as tradições sertanejas, os costumes aparecem com muito mais evidência e com muito mais sensibilidade do que você vai encontrar na obra de Euclides. Então, esses centenários fizeram com que essas obras que tinham ficado no passado fossem reeditadas, e outros trabalhos importantes fossem produzidos. Aliás, do próprio Euclides foi publicado este pequeno livro chamado Caderneta de Campo, que eram as anotações que Euclides fez enquanto estava lá, e que, obviamente, serviram como base para a escrita de Os Sertões. Detalhe, Euclides fala algumas coisas aqui que em Os Sertões ele distorce. Ele fala coisas aqui que ele esconde em Os Sertões. Por exemplo, ele diz em Os Sertões que o Belo Monte era um reduto de pessoas ignorantes que precisavam não de bala, de canhão, mas precisavam de professores, professoras, para tirar aquelas pessoas da ignorância. Detalhe, só conto para vocês, aqui ele fala que no Belo Monte havia escola e que o conselheiro mandou virem duas professoras de Salvador para darem aula para a molecada, meninos e meninas. Mas isso não aparece em Os Sertões, porque isso não cabe, né, no modelão que ele está construindo para impor, né, o Belo Monte ali dentro. Então, dentro desses centenários, ou no contexto desses centenários, né, foram produzidas obras importantes. Eu vou destacar aqui 3, até porque o nosso tempo está avançando, né? O tempo foge. Este trabalho, Os Anjos de Canudos, de Eduardo Ronaert. Esse autor, Mauro conhece, um historiador radicado no Brasil há muitos anos, né? E que oferece uma apreciação muito generosa, né, da experiência conselheirista, acentuando a dimensão religiosa como elemento constitutivo decisivo, sem o qual a gente não entende o que ali foi vivido. O livro é pequeno, de leitura muito agradável, e o Ronaert, para quem já conhece, vai concordar comigo, é um autor denso, profundo, provocador, e ele não foge a esse padrão neste pequeno trabalho de 1997. Pequeno no tamanho, mas grande na qualidade. Gostaria de citar também este trabalho, infelizmente também esgotado, de um professor da Universidade de Brasília, chamado Vicente Dobroruca, e o livro se chama Antônio Conselheiro, o Beato Endiabrado de Canudos. Eu diria a você, Mauro, e a quem nos acompanha, é a principal biografia de Antônio Conselheiro escrita até agora. Vicente escreveu essa obra, publicou-a pelo menos em 1997, quando o caderno de Ataliba já estava publicado, mas o caderno Apontamentos ainda não estava. Precisaria esperar, né, ainda mais 20 anos. Mas se trata de alguém que conhece a teologia, conhece história, ele é historiador de profissão, de atuação profissional, né, mas conhece o pensamento cristão, conhece os estudos de religião, né, muito bem informado, muito qualificado nesse âmbito, e aí ele produz, então, uma biografia que, além de bem escrita, é muito densa. A biografia do conselheiro é um tópico do qual a gente não poderá escapar ao longo dos nossos encontros aqui, e o trabalho do Vicente é uma referência importante nesse sentido.
E, finalmente, no âmbito das nossas referências bibliográficas, vem este trabalho aqui do David Danilo Bartelt, não sei se é exatamente assim que o nome é pronunciado, é um alemão. Ele escreveu esse livro chamado Sertão, República e Nação. Esse livro deve ser encontrado com mais facilidade, porque foi publicado em 2009. E ele, o Danilo Bartelt, ele faz um trabalho que é muito interessante, inclusive nos nossos tempos aí sombrios, como diria o Radon Nassar, porque ele discute o Belo Monte não tanto como o evento, o processo histórico, mas ele discute o Belo Monte como um evento discursivo. Então, ele tem um texto anterior chamado O Cerco Discursivo de Canudos, em que ele defende a ideia que, de alguma maneira, se repete aqui. Canudos, ele sempre fala Canudos, infelizmente, mas vamos lá. Canudos, antes de ter sido destruído pela bala, foi destruído pela palavra. Porque se criou um léxico para condenar Antônio Conselheiro e o Belo Monte. Antônio Conselheiro ainda enquanto peregrino nos sertões. Então, ele é o louco, ele é o que arremete contra as autoridades, ele desrespeita a igreja institucional, ele toma o lugar dos padres, ele merecia um lugar no hospício, tudo isso que depois Euclides vai reproduzir. Né? E quando se cria o Belo Monte, esse léxico, essa catilinária destrutiva, se projeta também sobre o arraial. Então, ele é um foco de subversão, ele é um bando de... Ele é feito de gente arruaceira, é um refúgio de bandidos, etc, etc, etc. E o que o Danilo mostra, e mostra com muita competência, é como esse discurso ele se difunde. Imagine se você tivesse rede de WhatsApp operada por determinadas pessoas, né, como aconteceu em tempo não muito distante. Né? Então, um bando de comunistas, um bando de arruaceiros, bandidos, bandido bom é bandido morto, temos que acabar com esse foco de comunismo. Então, teceu-se um léxico, um dicionário, né, pelo qual, quando for definida a intervenção militar para destruir efetivamente, fisicamente, o Belo Monte e seus moradores, isso ganhe a opinião pública. Ganha a opinião pública quase sem exceção. Né? O Brasil se volta contra o Belo Monte, com honrosíssimas exceções, e eu devo citar pelo menos uma, o grande Machado de Assis, que desconfiava que a história não era bem essa, difundida pelos meios de comunicação, né, e, portanto, disseminada, né, por todo o território nacional. Nesse sentido, Pedro, bom, nosso tempo está acabando, a gente combinou que nossa aula vai ter duração de 45 a 50 minutos, com direito à prorrogação até 1 hora, que é o que nós vamos chegar, já estamos com 54 minutos hoje. Mas, sim, nesse sentido, Pedro, uma questão que me parece relevante é que a fundação, ou as estacas fundantes dos sertões, são as 22 cartas e 55 telegramas que ele mandou para quem? Para o Jornal Estado de São Paulo. Para o Jornal Estado de São Paulo. O mesmo Estadão, tá certo? O mesmo Estadão agora do golpe contra Dilma, o mesmo Estadão que apoiou o Bolsonaro, que era o Estadão... Você que é uma pérola do Estadão naquela época, você me deu um minutinho aqui para eu achar a referência. Você fica me provocando e aí, então, a gente tem que responder à altura. Enquanto o Pedro acha, só para dizer para vocês que ele várias vezes fez referência aqui à vida do Antônio Conselheiro, a falar um pouco da trajetória dele. Aula 5, tá? Nossa aula 5 vai ser exatamente sobre a obra e a trajetória do Antônio Conselheiro. Então, na aula 2, na aula 5, vai ser uma jornada no pensamento e trajetória de Antônio Conselheiro. Achou? Achei. Vamos ver o Estadão. Sempre erro.
na passagem da terceira para a quarta expedição militar, que foram 4 expedições, certo? Euclides produz o seu primeiro artigo sobre o assunto, publicado em um Estadão, antes de ir para lá. Ele já sabe o que é lá. Sabe a coisa da pós-verdade? O pessoal nosso aqui já ouviu falar de fake news, disparo por WhatsApp, pois é. E no Estadão, eu não tenho a data aqui exata, mas de março de 1897, se lê o seguinte, esta pérola, prestem atenção. O movimento insurreicional do sertão da Bahia é monarquista. Mas agora vem. Não é preciso indagar se sempre o foi. Por quê? Se não o era, nós, republicanos, nós mesmos, que o tomamos por inimigo, lhe demos este caráter. Sabe aquela história? Eu não sei se o nosso público já ouviu falar. Dilma cometeu crime de responsabilidade. Qual? Cometeu mesmo? Não importa. Nós decidimos que ela cometeu. Se você me permitir, eu vou ler de novo. O movimento insurrecional do sertão da Bahia é monarquista. Não é preciso indagar se sempre o foi. Por quê? Se não o era, nós, republicanos, nós mesmos, que o tomamos por inimigo, lhe demos este caráter. Euclides da Cunha era repórter do Estadão. Pois é. Né? Deu para entender, né, gente? Deu para entender como os personagens, as instituições são as mesmas. São as mesmas. Século XIX e século XXI. Impressionante. E os interesses que defendem são os mesmos. Isso é muito, muito fascinante e, ao mesmo tempo, trágico, né, da realidade brasileira. Eu não me dei conta, falei que na aula 5 nós vamos falar sobre o Antônio Conselheiro, isso é verdade. O tema da aula 5 é o pensamento e a obra do Peregrino, uma análise da obra escrita de Conselheiro, mas já na próxima aula, aula 3, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, formação, cotidiano e aniquilamento. Então nós vamos mergulhar com o Pedro já na próxima aula no que era a vida cotidiana. Ele pincelou um pouquinho aqui, mas nós vamos mergulhar na vida cotidiana. Antes do curso começar, tá bom, vamos encerrar, tem 2 minutos. Vou pedir para o Pedro contar uma história que ele me falou nos bastidores, antes do curso começar, para a gente ter uma ideia do tamanho da construção narrativa contra Belo Monte que foi feita pelas elites brasileiras. Você falou uma história, como é que era? Que o Conde D mandava armas lá para Canudos, não é isso? Que foi tomada a sério. Sim, isso foi levado a sério. Lá, há um trabalho chamado No Calor da Hora, foi publicado já há um certo tempo, em que recolhe as reportagens sobre a guerra, né, que foram publicadas em vários jornais do Brasil naquele momento, né? E nelas vocês vão encontrar as coisas mais hilariantes. Entre elas esta, a de que, né, o Conde D, lá de Paris, né, ele financiava o envio de armas e munição, etc., para os monarquistas rebelados, né, lá no Belo Monte, para a reinstauração do regime monárquico. Coisas desse tipo e outras, né, a gente lê, né, e dá risada, né, mas a gente, ao mesmo tempo, pensa, né, como a produção de fake news e de pós-verdades, né, e o espalhamento dessas mentiras deslavadas, como isso contribuiu para que se perpetrasse um dos grandes massacres contra a parcela mais lascada, mais sofrida da população brasileira no interior do sertão. Demais, né, gente? Demais. Se posso dizer, né, como também aumentar o tamanho da cidade. Isso para quê? Para justificar a incompetência do Exército. No Belo Monte não cabiam mais que 10 mil pessoas. Não cabia. O espaço não permitia. Mas você vai ver lá no final de Euclides e dos documentos militares, 25 mil moradores. 5.200 casas.
Tudo isso para justificar o quê? O tamanho do monstro, ou para criar um monstro bem grande e, ao mesmo tempo, justificar a incompetência do Exército. Essa citação do despacho de Euclides da Cunha para o Estado de São Paulo, o Pedro leu, pelo que eu pude ver, nesta obra dele mesmo, não é isso, Pedro? Sim, né? exato. É um dos pilares do nosso curso. Tá? Ela está citada na referência bibliográfica do curso, O Belo Monte, de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Queria fazer duas observações antes de entregar a palavra para o Pedro encerrar nosso encontro. A primeira observação é aquele pedido que eu fiz lá no começo da aula. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Você pode estar assistindo o programa agora, ao vivo, pelo canal Paz e Bem, a qualquer momento depois dessa transmissão, no canal Paz e Bem, a partir desta quinta-feira, à 1h30 da tarde, dia 24, na TV 247. Então, a qualquer momento, inscreva-se no canal Paz e Bem, inscreva-se na TV 247 também, se você ainda não se inscreveu. São iniciativas de pluralidade e paz dentro do país. Essa é a primeira observação. Segunda observação é o seguinte, só agora me dei conta, gente, quem está participando ao vivo e quiser fazer perguntas, e as pessoas estão comentando muito, mas eu vi poucas elogiando, mas poucas perguntas. É a dinâmica dialógica aqui. Então, quem tiver perguntas, já a partir da próxima aula, faça as perguntas aqui. Eu, na medida do possível, estou acompanhando o chat também, ao mesmo tempo que acompanho a aula, e coloco as perguntas para o Pedro. Acho que podemos combinar assim, né, Pedro? Perfeito. Tá? Perfeito. Então, devolvo para você encerrar. Essa aula, olha, aqui o que tem de elogio, o que tem de gente falando que, nossa senhora, o que fiquei sabendo de coisas que eu nunca sabia. A aula foi muito reveladora, Pedro. A aula foi muito reveladora para todo mundo aqui, que eu pude ver pelo que eu pude ler aqui no chat. Robinson Zanuto, te agradeço. Ele está dizendo que fez a divulgação do curso entre os grupos de fé e política do ABC e para a Juventude Operária Católica. Legal, Robson. O João Batista da Silva Lima teve na primeira aula, chegou atrasado hoje, mas está aqui. Ele é conselheirista, descendente direto de um conselheirista. E ele aqui está vindo em seu socorro também, Pedro. Ele dizendo aqui, o próprio Machado, em 1897, vai dizer que Canudos passava dos 10 mil. Também acredito, Pedro, que não tinha mais do que 15 mil no Belo Monte. Legal, é isso aí, João. Obrigado por estar com a gente de novo. Te devolvo, então, para você encerrar essa aula maravilhosa de hoje, Pedro. Bem, agradecer a você, Mauro, mais uma vez, agradecer as pessoas que nos acompanharam, convidar para o nosso próximo encontro na semana que vem, segunda-feira, e nele nós vamos tratar um pouco do cotidiano do Belo Monte. Vamos pensar no Belo Monte como uma alternativa criada por esses setores tão sofridos da população, mas eles ensejaram uma experiência tão significativa que até parece mentira. Não é? Como disse o Manuel Siriaco naquele primeiro depoimento que a gente mencionou aqui no início do encontro de hoje. Então, ver como é que isso foi tecido, como é que isso foi experimentado, nos seus traços principais, e também como é que a falta de respeito às demandas do povo e às alternativas populares, essa falta de respeito produziu uma das maiores tragédias da história brasileira, a chamada Guerra de Canudos, guerra contra Belo Monte. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, muito obrigado, gente. Então, transmissão pela TV 247 desta aula, nesta quinta-feira, às 13h30, dia 24. Próxima aula, ao vivo, segunda-feira, 17 horas, dia 28. Vamos falar sobre o cotidiano de Belo Monte. Na terça-feira, dia 29, 1h30 da tarde, a aula da segunda vai ser transmitida pela TV 247. Foi uma maravilha. O olho abriu, o coração abriu, a cabeça abriu. Foi muito bom. Paz e bem, gente. Paz e bem. Até a próxima aula. Paz e bem. Paz e bem.